dar início aqui mais um encontro presencial do Fórum Interdisciplinar de Saúde Mental e Trabalho. Esse é o 16º, se eu não estou enganado aqui agora. E o nosso tema de hoje é a discussão sobre a saúde do trabalhador na atenção primária. Então, a nossa programação hoje, ela sofreu uma pequena mudança, porque estava previsto que o Celeste Barbacena viesse até aqui hoje para apresentar seus dados, mas a coordenadora teve um problema e ela não vai poder vir. E, de qualquer forma, ela apresentaria agora às 9h15 até às 9h30, então já são 9h30, isso não vai alterar nosso cronograma muito. Na sequência, a gente vai ver a apresentação dos programas aqui da UFCJ, um programa especial de treinamento que é o PET Saúde. O PET Saúde, que tem pelo menos duas, tem mais partes, mas duas partes representantes aqui, a saúde mental e a saúde do trabalhador. Então, por isso, a participação da prefeitura, né, para que a gente tenha uma vinculação direta com os PETs, né, para discutir a questão do trabalho tanto no campo quanto no outro. Aí depois a gente, depois das apresentações, a gente pode tomar um cafezinho ali. E na volta, a professora Jandira vai fazer, então, animar o nosso debate. Algumas questões na apresentação, o pessoal que vai apresentar aqui agora, mesmo que dê para falar sem microfone, a gente pede para falar com o microfone por conta da gravação, que a gente faz os encontros, para depois a gente poder produzir, assistir e aprender mais um pouco o que aconteceu. Então, quem for se apresentar, for falar, usa o microfone, a Clara está ali de cameraman hoje, câmera 1, e a gente vai filmar aqui a apresentação. Tá ok? Então, bom encontro para nós, e a gente começa com o pessoal do PET Saúde Mental. Juliana, Gustavo e Amanda. Bom dia, gente. Nós estamos trabalhando com o professor Walter. A gente trabalha no PET Saúde. O objetivo do nosso trabalho é as internações, diminuir internações de usuários de saúde mental em Barbacena, especificamente, daqui da região, da microrregião de São João del Rei, em Barbacena. Tendo em visto que até ano passado, assim, a política de internação era muito forte, né, a questão, né, tinha muitas internações, e por ordem judicial, internações compulsórias, que resolvem uma série de despreparos assim, da sociedade mesmo, como um todo, para o entendimento do que é a loucura. Nosso grupo é composto por mim, pelo Gustavo, pela Amanda, pelo Oniel, que não está aqui, a Paola e a Franciane enquanto alunos, os coordenadores de saúde mental aqui de São João e de Barbacena, e os coordenadores do CAPS, AD, CAPS, CAPS 3, coordenadora da residência terapêutica, a ativadora de rede de Barbacena e a Gleice, que está aqui com a gente. Vendo essas questões, a gente está levantando dados para ver quais são as cidades que mais internam e trabalhar nessas cidades de modo geral. O nosso método é rodas de conversa, que a Maria Lúcia Afonso fez, né, esse método, e a gente trabalha com eles. Nós já fizemos uma roda de conversa em Barbacena com a equipe dos CAPs de Barbacena e uma aqui em São João para a gente colher esses dados. Bom, e o que a gente tem a ver com a saúde do trabalhador? Quando a gente vai nessas rodas de conversa, o nosso foco até então é descobrir por que interna muito, e a gente resvala pela reclamação, né? Não uma reclamação deles trazerem isso nas rodas, de que eles estão extremamente cansados
cansados, sobrecarregados, e que isso tem acarretado bastante assim, na internação, porque eles se sentem despreparados muitas das vezes, né, quando estão cansados, e acabam fazendo um protocolo, acabam não pensando direito e internando. Você gostaria de explicar um pouquinho melhor sobre as rodas? Então, bom dia, gente. Nós começamos a fazer esse trabalho das rodas de trabalho especificamente no começo desse semestre. E aí a gente tem ido a Barbacena e se reunido com as equipes dos CAPs de lá. Essas equipes que participam da roda são em torno de 20 pessoas, mais ou menos, e envolvem todos os tipos de profissionais, né? Médicos, psicólogos, enfermeiros, porteiros, todo tipo de profissionais, todos que trabalham no CAPS, né? E cada um deles tem uma visão bastante diferenciada, né, da coisa, assim. E muitos deles, a coordenadora do CAPS de lá é uma psicóloga, né? Então muitos deles adquirem essa visão que ela passa para eles, assim, né? Enquanto capacitadora da equipe, enquanto a gerente daquela equipe mesmo. O que a gente viu como uma coisa positiva, porque a visão dela era mais alinhada à reforma psiquiátrica do que outros profissionais que estavam lá, assim. E aí, o que a gente viu foi que essas pessoas se sentiam muito angustiadas em relação ao trabalho delas, assim. Elas demonstravam, né, nas falas delas uma sobrecarga muito grande que vinha justamente sobre a crise, né, daqueles usuários ali do serviço. Quer dizer, quando a crise chega ao CAPS, o que é que se faz? E aí, discutindo o trabalho deles, né, a forma como eles fazem o trabalho deles, ficou bastante evidente assim, que não há ninguém que olhe por eles próprios. Assim. A crise que eles veem nos usuários gera neles próprios uma crise, que foi o que eles trouxeram para a gente. Né? E aí, essa crise, quem é que olha por essa crise? Né? Foi uma questão que ficou bastante latente para a gente, assim, e até para os coordenadores do serviço. Né? Tipo, tá rolando uma crise aqui, tá acontecendo uma crise, mas está meio por baixo dos panos, assim, né? A sobrecarga do trabalhador do CAPS fica meio por debaixo dos panos. E aí, o que ficou mais evidente, assim, é justamente essa questão protocolar, assim. Enquanto tem uma crise e eu estou exausto, e eu estou sobrecarregado, e psicologicamente já não estou bem para acolher aquela pessoa, eu caio num serviço técnico, né? Numa aplicação técnica da psicologia e do acolhimento, assim. Então eu utilizo de formas já prontas para, vamos dizer, vazias de conteúdo, de certa forma, para simplesmente estancar a sangria, né? Assim, colocar a crise daquela pessoa num lugar. Então eu medico, né? Eu interno, que é a questão que a gente viu que está pegando lá no CAPS, assim, como a gente falou, o nosso foco é justamente trabalhar a questão das internações. Então a gente viu esse problema como algo que pode estar influenciando bastante sobre o número de internações que tem acontecido na região. E aí ficamos preocupados, mas também um pouco sem respostas, assim, né, sobre como trabalhar em cima dessa demanda. Uma vez que dentro do próprio CAPS não há um serviço que cuide dos profissionais, né? Assim, dentro de vários eventos de trabalho não há esse serviço. E é um serviço de saúde mental, então a gente acha um pouco irônico até, assim, né? Que isso aconteça. E além da crise dos usuários, né? Eles trazem que eles também têm problemas pessoais em casa, com a sociedade. E outra coisa que ficou bastante marcado, pelo menos para mim, é o desgaste deles de todo dia ter que desconstruir a lógica manicomial de uma sociedade que teve uma lei, mas que não foi preparada para discutir o antimanicômio, né? Então, todo dia eles recebem ligação de cidades que são despreparadas, cidades que têm CAPs, às vezes, e que na menor
na menor condição já manda internar, na menor condição já manda para o CAPS de Barbacena, que é o polo de internação, né, onde passam as internações. E eles, às vezes, têm que articular a rede das cidades. Teve um caso que foi contado para a gente, uma dessas rodas, que a pessoa liga de uma cidadezinha falando, olha, vou internar, estou mandando para aí, vocês dão um jeito. Ela, não, mas como é que é essa pessoa, né? O que vocês têm feito por ela? Ah, não sei o que fazer, então a gente está mandando. Ela, não, então vocês vêm todos os dias, porque a gente vai dar acompanhamento, né? Todos os dias. Então você manda o carro da prefeitura todos os dias. A pessoa já assustou, assim. É o modo que eles encontram, às vezes, sendo bravo mesmo, tendo pulso firme para falar assim, olha, não, tá errado, sabe? Quem tem que se responsabilizar é o território dessa pessoa, é a cidade dessa pessoa. Então, que de Barbacena, eles conseguiram articular nessa cidade, que estava a 60 quilômetros de distância, para lá eles fazerem um trabalho, né, criar um centro de convivência, não só para essa pessoa, mas para todas as outras pessoas também que precisam desse centro de convivência. Então é muito desgastante. E pensando em micro-regiões, aqui em São João, nós temos o CAPS de São João, o CAPS de São Vicente e o CAPS de Bom Sucesso. Pensando na micro-região de Barbacena, que também é a macro, os únicos CAPS que existem é em Barbacena. Não tem outras cidades que têm esse acolhimento. E mesmo que em São João, né, São Vicente agora está começando a se estruturar novamente. E Bom Sucesso tem uma peculiaridade de estar funcionando não de acordo com a portaria 336, que é a portaria que regulamenta o CAPS. E a gente está pensando em também outras soluções para isso. Outra coisa que chama muita atenção é a questão da rede mesmo. Quando chega um usuário de droga, ou de álcool e outras drogas, ou algum usuário do CAPS 3, em hospitais, por exemplo, porque cortou a testa, porque a glicose, a pressão está alta, a glicose está alta, eles mandam para o CAPS, sabe? Então, assim, ainda existe uma lógica muito grande desse manicômio, de que é tratado, de que é isolado. E por isso eles sobrecarregam muito esses trabalhadores, de ter que pensar em outras propostas, de ter que todo dia brigar mesmo, sabe, para poder que... É briga, de verdade, porque né, eles já às vezes perdem a paciência um pouco, né? De novo, tem que explicar que se é um corte, que se é uma pressão alta, que se é uma condição clínica, não é no CAPS. Não é ali que deve ser tratado, é no postinho de saúde, é em outro lugar. Então eles se sentem extremamente sobrecarregados também nesse quesito, de ter que ficar pensando o tempo todo como fazer com esse usuário, que ele não é só cabeça, que ele também é corpo, né? Essa é outra questão que salta aos olhos, assim. Bom dia, gente. Outra coisa que ficou muito evidente para a gente foi uma dificuldade de se trabalhar com a interdisciplinaridade. Além de toda a sobrecarga, né, que esses profissionais enfrentam, eles acabam tendo essa dificuldade de conversar, de montar um trabalho assim, que realmente passe por todas as profissões, né, que estão lá presentes. E é uma coisa que vai piorando, né, essa sobrecarga, vai dificultando ainda mais o trabalho. E é uma coisa também que a gente está tentando, né, trabalhar nessas rodas. Porque a gente está falando de sobrecarga, e também tem os pontos positivos da saúde desse trabalhador. Algumas peculiaridades assim, que a gente pôde observar. Cada CAPS funciona de uma maneira diferente, não só no quesito porque é AD ou porque é mais ligado a transtornos mentais, outros transtornos mentais, mas porque a equipe também ela é modificada. E a gente reparou que na equipe, principalmente do CAPS AD de Barbacena, ela é uma equipe mais unida. Ela consegue melhor dialogar entre eles.
Então, durante a roda de conversa, a gente não teve dificuldades de fazer a roda girar, porque eles mesmos se reconhecem, eles mesmos, sabe, a conversa flui. E você vê que eles acolhem uns aos outros melhores na fala deles. Essa é uma questão que saltou aos olhos, que é uma positiva, e talvez trabalhar em cima disso, que, né, ressaltar esse ponto positivo deles, que eles estão uns com os outros, e não cada um isolado. O CAPS AD de Barbacena foi o que mais trouxe isso, e talvez seja um ponto para a gente começar, né? Porque ainda está em andamento o PET, então a gente não tem respostas prontas para dar aqui hoje, a gente ainda está pensando em estratégias, tanto para não internar, quanto com a saúde desse trabalhador, que também, já que eles trouxeram tão forte, então a gente, né, precisa também de escutar depois, assim. E acho assim que, por fim, né, uma coisa que a gente estava pensando no nível de estratégia, assim, é justamente a questão de que ficou muito ressaltado a formação técnica como um fator que acaba por prejudicar um pouco esse andamento do serviço, assim, técnica no sentido de tecnicista, assim, né, de tentar sempre fazer aquilo que é mais protocolar, né, igual eu falei, tipo, mais simples, assim, né, também. E não uma formação que te prepara realmente para o acolhimento, e para o acolhimento não só daquela pessoa, mas também do seu resguardo enquanto um técnico de referência, por exemplo, mas também do acolhimento com o próximo também, né, com o profissional, com a interdisciplinaridade, como a gente falou, né, que ultrapassa só a questão de conversar enquanto área, mas também conversar enquanto pessoas, né, a gente pensa bastante assim. E aí, alguns CAPs aqui da nossa região de São João del Rei, em especial esse que a Juliana falou, né, em Bom Sucesso, é um CAPS que precisa muito de uma formação melhor sobre esse serviço, né, tipo assim, sobre como é que a gente faz dentro desse serviço. E aí as experiências dessas pessoas nos serviços que estão dando mais certo, como o CAPS AD de Barbacena, pode ajudar muito aqueles que não estão conseguindo fluir. E aí os coordenadores, os gerentes desses CAPS já se propuseram a fazer uma capacitação mesmo com os outros CAPs assim, da região, para tentar diminuir um pouco, porque vira uma bola de neve a questão da internação, né? Vem de Bom Sucesso, o CAPS não consegue trabalhar bem, manda para São João del Rei, que se apoia na referência de Bom Sucesso, e São João del Rei, que não pode internar, também manda para Barbacena. Então, vem desde da cidade menorzinha até a macro-região, se tornando uma bola de neve, e que evidencia uma falha em toda a rede, em todo o serviço, porque se está se internando dessa forma, nenhum desses CAPs está conseguindo pensar em outras estratégias. Tanto o inicial, lá de onde saiu o caso, quanto todos esses níveis que vão passando, pelos quais a pessoa vai passando, né? Então, isso evidencia uma falha muito grande aí, e que a gente entendeu que também está relacionada à saúde dessas pessoas, assim, que não está sendo contemplada de uma forma efetiva, e por isso tem prejudicado também aqueles a quem é desafio. Só completando a fala do Gustavo, a gente percebe que há uma falha de comunicação em toda a rede, que Barbacena talvez nunca tenha escutado São João, que São João nunca tenha escutado Barbacena, e que nunca tenha escutado Bom Sucesso e São Vicente. Então, o que a gente propõe agora, a gente está, né, trabalhando nessa diretriz, é de pôr eles realmente para conversar um com o outro, de mostrar que há modos diferentes de fazer, de pensar conjuntamente o que fazer de diferente, o que está dando certo, o que está dando errado. E é isso, assim, é pôr para conversar mesmo, é o diálogo. Acho que a gente foca muito no diálogo, para que esse diálogo seja bem feito, seja feito com respeito, e não respeito assim, moral, mas um respeito às leis, respeito às normas, do entendimento dessas normas, né, que vem de cima dessa diretriz. E é basicamente isso, a gente foca no diálogo para que esse diálogo melhore
porque quando não há comunicação, a gente entende que a loucura, ela aparece, na falta da comunicação. É isso, sim. Obrigada. Bom dia, gente. Meu nome é Júlia, essa é a Gleice e a Clara, e tem o Rafael também, e juntos, com a coordenação do professor Luiz, a gente forma o Grupo PET Saúde do Trabalhador, que está desenvolvendo algumas atividades, estratégias de pensar a saúde do trabalhador na atenção primária aqui em São João del Rei. Para construir o nosso projeto, algumas questões em especial, assim, elas despertaram o nosso interesse. E eu quero compartilhar um pouquinho disso com vocês aqui. A gente parou para pensar, e eu queria saber se vocês também já pararam para pensar, por que as pessoas trabalham, ou qual que é o papel do trabalho na nossa sociedade. A gente percebe assim, que muitos estudos antropológicos e sociológicos, eles demonstram que o trabalho ele tem uma função importante na espécie humana, uma função mediadora entre a relação entre o homem e a natureza e um processo de transformação nessa relação. Então, por meio do trabalho, o homem se tornou capaz de mudar a sua relação com a natureza e organizar a vida em sociedade. E nesse processo, ele se transformou e transformou o ambiente. Só que com o desenvolvimento desse trabalho, assim, desenvolvimento da espécie humana, novas necessidades foram surgindo, novas formas de produção foram surgindo, e o trabalho passou a se institucionalizar de maneiras diferentes. Então, hoje, na maioria das vezes, o trabalho não é visto mais como essa atividade que é emancipatória, mas ele é visto ou como uma obrigação, um peso, ou como uma forma que o ser humano encontrou de alcançar recursos que são necessários para a sua sobrevivência. E a partir dessas reflexões, assim, né, eu queria que vocês pudessem pensar assim, ao longo da nossa apresentação e ao longo do fórum hoje, qual que é o sentido e o significado do trabalho para vocês. Essa não é uma resposta simples, apesar de que muitas vezes ela possa soar óbvia, mas é justamente colocando esse questionamento que a gente pensa assim, e reflete sobre por que o trabalho ele não é visto sempre como um fator determinante para a saúde. Então, considerando esse processo de transformação da relação do homem com o trabalho, que nós nos propomos a pensar a saúde do trabalhador e pensar como fazer com que o trabalho seja uma estratégia de promoção à saúde e não algo que é produtor de doenças. E a partir desses questionamentos a gente está estruturando as nossas atividades no PET Saúde do Trabalhador e que a gente quer compartilhar com vocês um pouquinho hoje. Então, gente, bom dia. Eu vou falar para vocês agora um pouquinho da situação da saúde do trabalhador no município de São João del Rei. Eu lamento muito ter que falar que a situação assim, está bastante precária nessa situação, sabe? A gente, apesar de ser uma política de Estado, o cargo de coordenador de saúde do trabalhador só entrou no organograma da Secretaria de Saúde na gestão atual, né, que está acabando, em 2012. Então, foi criado um cargo de coordenador de saúde do trabalhador. Só que esse cargo, nesses 4 anos, eu imagino que ele tenha ficado vago mais ou menos uns 2 anos e meio a 3 anos. Então, assim, não teve uma preocupação grande em se estabelecer essa política dentro da gestão. E o tempo que ele teve ocupado, eu acho que foram em torno de 5 pessoas que passaram nesse cargo. Então, assim, a gente teve bons trabalhadores nessa função, mas só que eles não tinham, assim, muita identificação com a área, entendeu?
E em outros casos também eram bons trabalhadores, mas só que os que ficaram, eles começaram a desenvolver um bom trabalho, mas eles não deixaram sem registro das atividades realizadas. Então, hoje eu digo para vocês que a gente está zerado em relação a essa questão. Teve até uma funcionária que passou e fez um trabalho muito legal, que ganhou um prêmio até, que ela conseguiu fazer o levantamento do perfil produtivo das famílias. Vocês conhecem, né, Renata? Só que também a gente está com dificuldade de encontrar esse material dela. E uma outra forma da gente conseguir fazer esse levantamento do perfil produtivo é através do sistema que vocês têm, né? Só que está na transição, né? Do CIAB para o ESUS, então está tendo um novo recadastramento das famílias, então a gente está com dificuldade de levantar esse perfil produtivo por causa desse problema também. E mesmo as notificações de acidente de trabalho, que é uma coisa assim relativamente mais simples, hoje no município se encontra em situação caótica. Pelo levantamento que a gente correu atrás de saber como está a situação, o município de São João del Rei é o pior em número de notificações de acidente de trabalho do estado de Minas Gerais. Quer dizer, as notificações não estão acontecendo, está havendo muita subnotificação, e mesmo as notificações que acontecem, elas não estão sendo inseridas no sistema. Por que elas não estão sendo inseridas no sistema? Porque não tem um coordenador para qualificar as notificações. Eles têm dúvidas, o que é notificação, quais são os agravos que são notificáveis ou não, no sentido assim, internação, quanto tempo de internação é notificável? Passar pela UPA em observação é notificável? Quanto tempo de atestado? Quanto tempo de afastamento do trabalho é notificável? Então, assim, dúvidas assim, que são assim, mais simples, o município está tendo dificuldade por falta desse coordenador, de alguém que possa qualificar essas notificações. E a subnotificação, ela vem de toda parte, tanto assim na atenção primária, não tem se notificado, as casas de saúde, né, Santa Casa, hospital, apesar da obrigatoriedade na legislação de notificar, elas não têm apresentado nenhuma notificação. Na UPA é o único lugar que tem sido notificado, que tem feito as notificações, mas assim mesmo, as notificações assim, têm uma baixa qualidade nas informações, e apesar assim, e além da baixa qualidade, tem alguns plantões que notificam, outros plantões não notificam. Então quer dizer que tem alguns profissionais especificamente engajados em notificar e muitos profissionais que não têm esse engajamento. E por que também dessa subnotificação? A gente vê também o problema de sobrecarga dos profissionais, né? Por exemplo, lá na atenção primária, é tanta burocracia, né, já. Então tem que fazer evolução de curativos, tem lá os papéis da vacinação, é muita burocracia, muito papel para preencher e é uma ficha grande. Então a gente tem que pensar em estratégias, né? De repente, na recepção, começar a agilizar essa notificação e tal. E mesmo na informação, quando tem a informação, ela não está bacana para a gente fazer a inserção no sistema. E depois, quando vai ter a investigação, quando acontecer as investigações, que não tem acontecido, as pessoas não estavam sendo assim, bem abordadas, no sentido assim, que elas não queriam passar, o acidentado não queria passar nenhuma informação do acidente, entendeu? Ou porque estava em situação informal de trabalho, ou por medo de penalizar o empregador. E lá na regional, a gente até apurou que o município de São João del Rei, na conferência, já tem a possibilidade de receber um SEREST em São João del Rei. Basta ele fazer esse pedido. E como é uma política que não está sendo, não teve atenção na gestão, então esse SEREST não foi pedido, mas eu acho que a gente pode correr atrás agora e conseguir fazer isso, né? Então, nesse sentido, o PET está sendo muito importante,
que a gente está vendo tudo que a gente pode fazer, vai tentar organizar, tentar capacitar também os profissionais, sensibilizá-los, até mesmo os médicos, porque a gente vê que eles não fazem o nexo causal, né? Doença do trabalho e enfermidade, entendeu? Eles não fazem problemas no trabalho com a enfermidade, eles não fazem esse nexo causal. Então, a gente precisa capacitar os profissionais, né? A gente precisa fazer um decreto regulamentando isso no município mesmo, para ter essas notificações, começar a fazer as investigações. Então, a gente lamenta dizer que está zerado e que a gente tem muito o que fazer, né? Bom dia. Para quem não conhece, o PET Saúde é um programa, né, do governo, Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, e a intenção é fazer essa união, né, de universidade, servidor e estudante, né, os estudantes da universidade, professor e servidores ali que trabalham, né, na comunidade. E aí o PET, assim, nesse cenário, diante desse cenário, tem alguns objetivos, que é de estimular, legitimar, consolidar ações e práticas de saúde do trabalhador na região e tentar, assim, também a saúde mental, né, relacionada ao trabalho, porque tem grande dificuldade, né, de determinar esse nexo causal, saúde mental com o trabalho, mas hoje a gente sabe que tem vários CERESTs que já conseguem, né, CERESTs, CAPs, apesar de não ser em todo o país, né, às vezes só em grandes cidades conseguem fazer isso, mas também é um objetivo futuro aí, né? Porque a situação, assim, é de construção e o PET tem esse objetivo de fortalecer essas ações. E que, no caso, como não existem ações, é ajudar nessa construção. Mas não é o PET sozinho, né? É o PET junto com a comunidade, junto com o serviço de saúde. E aí a gente já estabeleceu algumas atividades, assim, junto com a Secretaria de Saúde, a gente fez reunião junto com a Gerência Regional de Saúde também, que existe aqui em São João del Rei. E a gente, né, estabeleceu alguns passos, que seria, primeiro, definir esse perfil produtivo da cidade, que se perdeu, assim, não teve continuidade com o trabalho da Renata não teve continuidade aqui na cidade, que ela traçou esse perfil produtivo, só que também já faz algum tempo, né? E agora, com essa mudança de programa para o ESUS, os agentes comunitários de saúde estão tendo que recolher dados na comunidade. Também não é na cidade inteira. De acordo com a Secretaria de Saúde, é mais ou menos 57% só da cidade que tem essa comunicação, né, com os agentes comunitários de saúde, que eles vão lá e recolhem os dados. Então, a gente tem essas limitações. Outra coisa, assim, que a gente pretende fazer é ajudar na criação de uma legislação municipal que responsabilize, né, os profissionais da área de saúde a fazer essas notificações de adoecimento, né, causado pelo trabalho. Só que, assim, a gente não quer só ir lá e fazer uma legislação e pronto, né? A gente tem que também entender que os profissionais já estão sobrecarregados. Então, a gente tem que ir lá, sensibilizá-los, conversar. E isso a gente quer tentar fazer junto com a Gerência Regional de Saúde. Né? Essas ações práticas não podem ser feitas só por nós. Então, a gente tem que procurar sempre parcerias. Outra coisa, assim, que a gente tem intenção também, que foi até um conselho da Maria Heloísa, que é da Gerência Regional, seria a criação de um banco de dados que a gente possa investigar, né, e saber de onde está vindo esse adoecimento. Se é uma máquina que está dando problema, né, se está acidentando um ou mais trabalhador, por que isso está acontecendo? E a gente só conseguiria isso com o preenchimento das fichas do SINAM ou uma ficha paralela ali, que abrangeria todos os tipos de acidente de trabalho. Porque o SINAM, que é Sistema de Informação e Notificação de Agravos, ele só é feito para acidentes graves e fatais.
Então, assim, é corte, corte profundo, né? Amputação, morte, no caso também de acidente de trabalho com menores de idade. Então, ele não pega todos os tipos de adoecimento e acidente de trabalho. Então, a gente também tem essa dificuldade, porque as fichas do Sinan, elas já não são totalmente preenchidas, né? Algumas informações ficam ali em vagas, que é justamente na descrição do acidente, né? Como foi, depois como o trabalhador foi conduzido, se ele foi para casa, se ele foi internado. Então, a gente tem algumas dessas dificuldades. E aí, essa seria a intenção, né? Saber de onde está vindo esses acidentes de trabalho e como ajudar, auxiliar, fortalecer essas ações e práticas mesmo, sabe, do trabalhador na região. Só para finalizar, a gente queria deixar algumas questões assim, que permanecem para a gente ainda no PET, para o direcionamento das nossas atividades, para a gente pensar juntos assim, com a Jandira e com o debate com o grupo. Essas questões são como organizar a rede de atenção à saúde de modo que todos os setores, né, primário, terciário e secundário, eles atuem em consonância em prol da promoção e prevenção e recuperação da saúde do trabalhador. Como também articular essa demanda, essa sobrecarga que os trabalhadores da saúde enfrentam com a necessidade de realizar as notificações e realizar essas notificações principalmente junto com o trabalhador. A gente também observou que na cidade de São João del Rei existem muitos trabalhadores do setor informal. Então a gente também quer pensar em como atuar em prol da saúde desse trabalhador que é informal e pensar também quais são as particularidades desse setor para que a gente possa desenvolver ações que realmente sejam eficazes. E pensar também, né, de modo geral, assim, como que os serviços de saúde, o CAPS e outros, né, os hospitais, como que eles têm, quais são as ações que eles têm desenvolvido em prol da saúde do trabalhador que atua naquele serviço e como que a gente pode também auxiliar nesse processo de mudança. Né? De modo geral, a nossa questão é se a gente reconhece que o trabalho realmente é algo central na vida do homem, que ele é muito relevante, por que está sendo tão difícil articular ações nas práticas de saúde que vejam esse trabalho realmente como algo determinante. É isso. Preciso te falar que um dos objetivos do PET também é trazer essa discussão para a comunidade, né? E a gente consegue isso através do fórum que já existia antes do PET, que é o fórum que a gente está aqui, e ele traz desses objetivos do fórum, que é trazer a discussão para a comunidade, né? Como fazer isso, como melhorar nessa saúde do trabalhador, ouvindo os trabalhadores. E eu acho interessante ressaltar aqui também que o Conselho de Saúde Municipal, que é um lugar para a gente estar discutindo como melhorar o SUS na nossa cidade, não está acontecendo mais. Que seria todas as quartas-feiras, na última quarta-feira do mês, que é um lugar de participação, né, da sociedade para ir lá falar o que deveria ser melhorado no SUS. Então a gente pode trazer isso também para a saúde do trabalhador, né, porque poderia melhorar a saúde do trabalhador, que são muitas coisas, né, como a gente pode ouvir. Só que esse conselho parece que deixou de existir aqui em São João del Rei, né, e é muito importante tê-lo para a gente, né, articular essas mudanças. Né. Agradeço aos grupos do PET. E antes do intervalo, eu abriria para que vocês pudessem fazer algumas questões aos apresentadores. Porque tem uma coisa a ser esclarecida para que depois a gente... Eu pediria para o pessoal vir aqui, que assim fica mais fácil de responder. Tá? Todo mundo... Eu gostaria de fazer uma pergunta para o primeiro grupo, sindicatos, capsadeiros e mais. Você concluiu, né, você falou de alguns problemas que vocês perceberam
na sobrecarga dos trabalhadores, do serviço, crise gera crise, o problema da desconstrução da lógica antimanicomial, como que é difícil o tempo todo receber demanda que não é demanda de saúde mental, todos esses problemas que se levantaram. E aí vocês concluem que talvez uma questão importante de intervenção seria o atendimento às leis, às normas, uma capacitação que levasse a uma compreensão dessas normativas do serviço, visando melhorar, né, talvez a sobrecarga de trabalho dos profissionais da área da saúde mental. Então, falando do ponto aqui de vista da psicologia do trabalho, da economia da atividade, quem entende atividade, nós sabemos que as intervenções normativas que visam, né, a obediência às normas não são suficientes para resolver os problemas do trabalho. Então, assim, é mais uma problematização que eu acho que é preciso analisar mais em profundidade quais são os problemas dos profissionais que, diante de uma demanda, encaminham. Por que ele encaminha um problema que não é saúde mental para outro caso? Como essa frase, crise gera crise, também falou uma coisa importante que com a sobrecarga não dá tempo de pensar, então a resposta mais imediata é a internação. Seria uma saída para a diminuição da sobrecarga e resolução rápida do problema, usando até, né, o andamento do serviço. Então, vocês têm elementos já da atividade que precisam ser muito melhor explorados, identificados, objetivados, e não partam, por favor, já para uma capacitação que visa seguir normas. Eles já sabem das normas, elas não funcionam, porque as condições não permitem que elas funcionem. Então, assim, a saída não é por aí. A saída é primeiro entender, por parte dos trabalhadores, todos os problemas que envolvem essa cadeia, né, que envolvem as condições de trabalho, que envolvem a desconstrução da lógica manicomial. Então, é só, na verdade, um alerta para que a intervenção seja baseada muito mais nos problemas concretos do trabalho do que partir já de uma questão normativa. Sua colocação foi perfeita. É exatamente isso que a gente pensa, assim. É por isso que quando a gente falou aqui dessa questão normativa, que a gente viu isso também como problema. A questão da capacitação foi uma coisa que surgiu entre esse grupo de coordenadores, como uma ideia, para facilitar, assim, eu não falei isso na hora, mas o Gleice me lembrou, essa questão da burocracia, que eles veem como uma coisa que dificulta bastante o trabalho deles. Então, essa intervenção é mais um nível de facilitar questões bastante objetivas, mas bem simples também, né, assim, do trabalho. Agora, realmente, a gente concorda que a questão é bem mais profunda que isso, muito mais, e tanto por isso a gente tentou enfatizar assim, um pouco que o foco do nosso trabalho justamente não era esse, assim. Ele está caminhando muito por outras vias nesse momento, né? A gente não quis tanto entrar em detalhes para não se alongar demais, assim, porque são muitas questões, mas sua colocação é perfeita, assim, a gente entende que é isso que deve ser feito mesmo e estamos buscando isso, por isso mesmo, de que eu ouvi também mais de vocês e tal, ideias, questões, apontamentos sobre isso, assim. Mas muito obrigado. Só complementando a fala do Gustavo, porque quando a gente também coloca essa questão de eles fazerem a capacitação, é para eles se conhecerem também como rede e para eles se comunicarem enquanto rede, para não ficar jogando para o outro, para todo mundo conhecer a realidade de cada um. Talvez isso facilite a comunicação e facilite a compreensão no sentido de que trabalho fazemos, o que nos sobrecarrega, aonde está esse ponto fraco. Então, a gente é mais do que capacitar, é conversar mesmo, é dialogar, é um reconhecendo o outro. Até então, Barbacena não sabia que aqui em São João a gente está com poucos profissionais no CAPS.
é que esse também escapou, assim, a gente não falou. Mas aqui em São João, não estou trabalhando nem com o mínimo da equipe reduzida. Nem com a equipe reduzida, estou trabalhando com um mínimo que não existe. Então, pelo menos, quando a gente fala de entrar na lei, é pelo menos ter mais gente também para compartilhar. Um se reconhecer no outro também, enquanto saúde, enquanto trabalhador da saúde, enquanto entender nessa rede, entender o que o usuário é nessa rede também. Entende? Só para completar. Então, eu acho que é super interessante isso, né? Assim, faz parte mesmo de conhecer a realidade dos outros, um conhecimento mais global do processo como um todo. Mas a gente da psicologia do trabalho, falando de novo do lugar da psicologia do trabalho, a gente nunca para, ou a gente nunca se satisfaz com esse reconhecimento do outro. A gente sempre quer transformar as condições de trabalho, a gente sempre quer melhorar o serviço atuando no trabalho. Então, assim, porque não basta eu saber que lá no carro a equipe é mínima. A gente precisa junto criar ações coletivas efetivas de transformação desse trabalho, do processo de trabalho. Então, só para ressaltar assim, que é um trabalho que eu acho que vocês estão entrando no campo da psicologia do trabalho, do trabalhador mesmo, porque, né, e isso é uma coisa que eu acho que o fórum visa trazer, que doença mental produzida pelo trabalho, a gente tem que atuar no trabalho. Se ele é a causa do adoecimento, a gente tem que ir no trabalho. Nós não podemos ficar só na doença, a gente tem que ir no trabalho. Então, ou só no levantamento, da identificação, a gente tem que intervir. Então, seria assim, ao se perceberem problemas na equipe de trabalhadores que atendem a saúde, vocês estão entrando no campo da saúde do trabalhador, do psicologia do trabalho, da intervenção. E aí, nós estamos aí, né? Eu acho interessante também que, essa professora aqui, eu acho interessante que, e mais uma vez, né, dentro disso que a Renata está falando, é que essas questões, né, de mudança, da transformação, elas não vão acontecer sem que a gente possa, porque essa discussão de trazer a comunidade, trazer o trabalhador, isso é tão antigo. Né? A questão, né, do trabalho, a gente sabe disso. A questão é que a gente não faz isso porque a gente não consegue, dentro da própria universidade, a gente não consegue fazer isso. Parece que a gente está dois pés, né, que tem que ser articulado. Não tem como vocês fazerem sozinhos. Você colocou bem, quer dizer, né, vocês têm uma demanda, essa apareceu, né? Ela não é exatamente, ela aparece. E se ela aparece, né, evidentemente vocês vão precisar. Né? Não acontece muito na universidade, né? Essa é a minha briga, quem me conhece sabe disso. Essa separação, ela não leva a nada. Ela não leva a nada. A gente fala muito, é muito bonito, a gente tem todo esse discurso, a gente sabe falar isso muito bem, a gente conhece muito. Agora, como fazer isso a gente não faz? Cada um fica no seu canto, desenvolvendo o seu trabalho, não há essa integração. Então, isso, né, acho que vocês estão pensando nisso, importante, essa integração, né? A gente fez um trabalho, né, Gleice, lá nos CAPs, nos programas de saúde da família, quer dizer, fiz agora recentemente um programa mais médico, quer dizer, a gente já tem muita coisa, só que a gente não consegue, de fato, articular isso, tendo como essa preocupação na questão do trabalho. Então, a gente tem mil ideias ótimas, né, mas que a gente não consegue, de fato, e a gente não vai fazer isso cada um no seu. Essa é uma questão que, na verdade, é o nosso problema. Mas, parabéns, né, por essa questão, né, dessa preocupação de estar trazendo, eu acho que é interessantíssimo, né? A questão do trabalho, graças a Deus, alguém está falando que ele aqui é importante. Acho que não precisa falar no microfone, não. Só para ficar na gravação. Nada, gente, queria parabenizar. Eu cheguei um pouquinho atrasada no primeiro grupo, mas acho que foi tempo suficiente para compreender o trabalho de vocês, assistir o grupo todo, o segundo. Queria parabenizar vocês pela iniciativa e pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Mas, assim, enquanto a Renata ficou falando, eu acho que ela falou algumas coisas que eu estava com desejo de a gente conversar.
Primeiro, assim, quando a gente fala de um serviço público, acho que vocês usaram muito essa palavra, servidores, trabalhadores, a gente fala também de precarização das relações de trabalho. Então, por exemplo, qual é a realidade hoje dos municípios, né? Contrato de trabalho precário, né? Então, por que o trabalho se perde? Porque, infelizmente, em 2017, a gente vai ter outras pessoas trabalhando, ou vai chegar em algum momento que os trabalhadores não vão suportar as condições de trabalho, extremamente precárias, né, extremamente difíceis. É complicado você conseguir se manter naquele trabalho por um tempo, né, maior, sendo que as condições são extremamente precárias. O trabalhador ele acaba adoecendo mesmo. Agora, uma reflexão que eu queria fazer, né, acho que é essa, da gente pensar na precarização mesmo do vínculo de trabalho, porque o vínculo ele é muito importante para os trabalhadores construir uma relação com a comunidade, com a população e até mesmo com a universidade. Então, ou seja, daqui, né, a gente sabe que a universidade também, alguns alunos são transitórios, alguns projetos são passageiros, né, enfim. Então, eu acho que a questão do vínculo ela é muito importante da gente pensar, então eu acho que é uma reflexão para vocês fazerem no campo de trabalho de vocês, porque isso vai com certeza acarretar essa precarização mesmo do trabalho. E uma outra questão também que eu fiquei pensando quando vocês falam, sabe, é que a gente precisa de valorizar o conhecimento deles. Muitas vezes eles têm todas as soluções dos problemas, todas, mas eles estão tão enfraquecidos que eles não conseguem perceber. Então, talvez uma estratégia para poder resolver, ou para poder, uma estratégia que vocês podem também articular, é de fortalecer os coletivos de trabalho. Né? E aí a gente pensa em fortalecer esse coletivo de trabalho, a gente faz um caminho inverso, né? Do coletivo para a legislação, ao invés de vir da legislação para o coletivo. Eu acho que isso pode ser um caminho bem legal. Até porque a gente sabe também que a notificação ela é compulsória, ela é obrigatória, existe uma notificação, existe uma orientação nacional. Mas a gente também tem que tomar cuidado para a gente não chegar nos campos e a gente tem essa tendência, infelizmente, a gente percebe, quem está de fora, a gente percebe as dificuldades. Às vezes o trabalhador está tão envolvido, tão massacrado, que ele sabe, mas não foi dada a oportunidade dele refletir sobre aquilo. Né? Então tem várias técnicas da psicologia do trabalho que podem contribuir para que vocês consigam compreender esse fenômeno. Então, assim, algumas orientações, algumas reflexões que eu fiquei fazendo enquanto vocês falavam, porque o trabalho de vocês é fantástico, precisa ser feito. Né? Por que Barbacena, talvez o CAPS esteja numa experiência um pouco mais, sei lá, não vou dizer que seja melhor, acho que não seja a palavra mais ideal, mas talvez seja um lugar que os coletivos de trabalho estejam em maior destaque. Não sei, eu sou de Barbacena, eu vejo que isso é uma prática que é feita lá. Lá as relações de trabalho também são precarizadas, mas mesmo diante das mudanças de gestões, eles tentam permanecer com os trabalhadores, porque eles têm o conhecimento, eles têm a resposta, só que muitas vezes eles são enfraquecidos mesmo diante de do caos. E assim, para finalizar a minha fala, eu acho que para a gente poder, uma dica que eu dou para vocês também, até porque eu já fui estudante, né, já fui aluna da Rosângela, enfim, da gente tentar da gente chegar despido do que a gente construiu socialmente, assim mesmo, do que a gente entende de trabalho. Esquece tudo que a gente entende de trabalho e vai para lá como se vocês não soubessem nada, despido, que aí vocês vão conseguir compreender esse fenômeno que emerge no contexto deles. E aí vocês vão se aproximar deles muito mais do que vocês imaginam, vai ser muito bacana. Eu acho que vocês já estão conseguindo fazer isso. Só algumas reflexões que eu fiquei fazendo aqui enquanto vocês falavam. Como é que você chama? Kenny, muito obrigado. Gente, estou muito feliz de ver que vocês estão pegando os termos da questão, assim, muito mais rápido que a gente, aparentemente. Mas porque... Nossa, de verdade, assim, vocês estão levantando questões que a gente levantou também esse tempo, e essa questão do vínculo foi uma coisa que os trabalhadores lá falaram muito, assim. De os contratos acabarem, mudar, e assim, não só o vínculo com o trabalho em si, né, essa identificação que é importante, mas também com a pessoa, né, as pessoas que eles atendem lá. E aí isso é uma coisa que eles percebem que dificulta muito. E
essa precarização acaba levando realmente, né, o trabalho fica precarizado e o trabalho é não internado, então, se interna. Assim, acho que é mais o segundo ponto que você falou de negócio de trabalho. Vou lembrar, mas a gente conversa depois sobre isso. Assim. Isso, exatamente, obrigado. A questão do coletivo. Eu acho que isso é importante destacar, que o nosso ponto não é ditar a ninguém como deve ser feito o trabalho de ninguém, assim, acho que isso é péssimo. A gente não tem a menor experiência, assim, nessa área, né, tipo, a gente está aprendendo agora, né, justamente essa proposta do PET, aprender com os trabalhadores e construir com eles o serviço. E eu acho que isso é importante, assim, levar para eles a possibilidade de eles fazerem o trabalho deles. Acho que isso é a maior contribuição que o PET pode dar, né? É tornar aquilo ativo, assim, é tentar cutucar um pouquinho, né? Dar aquele toque e falar assim, olha, então quais são essas possibilidades, então vamos tentar construir isso, ativar um pouco a coisa, né? Assim, mexer um pouco ali. Eu acho que isso é o melhor que a gente pode fazer. Para ajudar os que pensaram. Justamente, eu acho que estão sendo riquíssimas assim, as contribuições desde já. Então, queria agradecer mesmo as colocações, viu, gente? Obrigado. Que no nosso caso também, assim, a gente está mais no início, né? Conhecendo, né? Como é que está o trabalhador aqui. E é isso mesmo, né? De conhecer a realidade do trabalhador para poder ir lá sensibilizar ele da importância, né, do trabalho como determinante na saúde, e não só, né, jogar lá, não, tem que fazer isso, né, você tem, tá na lei, tem que fazer, porque tá na lei, mas e aí, né, cada realidade é uma realidade, e a gente tem que conhecer a do município mesmo, que é a intenção nossa. Agora vamos mudar de grupo. Você fez uma introdução teórica, né, sobre a função do trabalho, a gente refletir. Eu gostaria de saber, assim, nessa perspectiva do trabalho como emancipação, qual é a função emancipatória do trabalho? Como o trabalho, hoje as pessoas trabalham, muitas das vezes, né, por sobrevivência. Precisa ter dinheiro para sobreviver. O que seria um trabalho com função emancipatória? E como que esse trabalho com função emancipatória aparece no trabalho de vocês, lá no caso do serviço de saúde? Bom, o que a gente estava discutindo, né, sobre essa função emancipatória do trabalho, era pensando justamente em como que o trabalho surge para o homem, assim, como uma possibilidade dele transformar o ambiente em que ele vive. E que isso se desdobrou também não só nessa relação com o ambiente material, mas também nas relações sociais que ele tem, e até mesmo dentro do campo da psicologia, como uma possibilidade de construção da própria subjetividade do homem, né, questões relacionadas com a identidade, por exemplo. Então, nesse sentido, a gente pensa como uma atividade emancipatória e pensa também que a perda disso produz adoecimento, né? A Rosângela estava ensinando, inclusive, para a gente sobre a teoria da identidade do e ele fala da questão do gênero da atividade enquanto trabalhador ele é impedido de manifestar, né, o seu saber ali naquele ambiente. Então, isso também acaba impedindo essa atividade que também é emancipatória do homem, né, de produzir o seu saber a partir daquilo que ele faz, e tudo isso a gente entende a atividade emancipatória dessa forma. No nosso trabalho aqui no PET, a gente tem isso como premissa para a construção das nossas atividades. Mas o nosso trabalho ainda está no início e a gente está num processo ainda de conhecer essa realidade, levantar dados e identificar ou quais são os pontos mais críticos, porque como está uma situação bem difícil, a gente está querendo perceber assim, de onde começar, né? Mas essa é uma premissa de orientação das nossas atividades no PET. Muito bem, alguma questão mais do grupo? Os grupos?
Bom, nesse caso, então, a gente faz um pequeno intervalo para o café e a gente volta para ouvir a professora Gendira. Vai fazer uma ligação.